É curioso pensar que, a cada segundo de uso do smartphone, ocorre uma reação química interna, como um vulcão de bicarbonato de sódio. Parece um dispositivo sólido, sem muitas partes móveis, mas é verdade. Dentro da bateria, há uma reação química acontecendo continuamente e sem ela, seu celular simplesmente estaria morto, algo com o qual todos nós estamos familiarizados. Vamos investigar essa bateria de íon de lítio. Como ela alimenta o seu smartphone? O que acontece quando você recarrega ela? E provavelmente, o que todos nós estamos nos perguntando, por que a sua bateria morre cada vez mais cedo ao longo do dia? Para responder, vamos abrir a bateria e ver por dentro. Primeiro, como a bateria alimenta seu smartphone? Comecemos pelo que sabemos. Toda bateria tem terminais positivo e negativo e fornece energia para dispositivos portáteis. Eletricidade é basicamente o fluxo de elétrons no smartphone. Os elétrons, que têm carga negativa, fluem do terminal negativo e alimentam coisas como os alto-falantes ou a tela, e depois acabam no terminal positivo. Então, de onde vem esse fluxo de elétrons? Bem, esta é uma bateria de íons de lítio, então os elétrons vêm do elemento lítio. No terminal negativo, que tecnicamente é chamado de ânodo, o lítio é armazenado entre camadas de grafite de carbono, semelhante ao grafite do seu lápis. O grafite tem uma estrutura cristalina interessante de planos em camadas, que permite que o lítio fique encaixado entre cada uma dessas camadas. O termo técnico para isso é intercalação. O grafite atua como um espaço de armazenamento estável para átomos de lítio. Certo, vamos continuar. Uma característica inerente do elemento lítio é que ele não gosta do seu elétron mais externo e quer se livrar dele. Quando existe um caminho disponível do terminal negativo para o terminal positivo, esse elétron se separa do lítio e começa a ir para o outro lado. Ao mesmo tempo, o lítio deixa o grafite e se torna carregado positivamente, ou seja, com carga mais 1, e agora é chamado de íon de lítio. Para sua informação, íon é só um termo para átomo que perdeu ou ganhou elétron e ficou carregado. Quando muitos átomos de lítio deixam o grafite ao mesmo tempo, forma-se um fluxo de elétrons. Então, agora vamos para o terminal positivo, que tecnicamente é chamado de cátodo. Aqui temos o cobalto, que perdeu alguns elétrons para o oxigênio, tornando o cobalto positivo ou com carga mais 4. Como resultado, ele quer ganhar de volta um elétron. Então, quando conectamos os terminais negativo e positivo ao nosso smartphone, os elétrons fluem do lítio, que quer doar um elétron, através dos circuitos e componentes do smartphone, até o cobalto, que quer ganhar um elétron. Aqui encontramos um pequeno problema. Com o fluxo de elétrons do terminal negativo para o positivo, o lado do cobalto fica cada vez mais carregado negativamente e o outro lado carregado positivamente. Sim, os elétrons realmente querem fluir nessa direção, mas ao mesmo tempo, os elétrons não gostam de fluir para uma área que está ficando cada vez mais carregada negativamente. Isso ocorre porque cargas opostas se atraem e iguais se repelem. Para resolver isso, damos aos íons de lítio carregados positivamente, que saíram do grafite, um caminho para se moverem ao outro lado. Esse caminho é chamado de eletrólito, e sua função permite que os íons de lítio migrem de um lado para o outro, enquanto impede que os elétrons passem por ele. Quando o lítio chega ao lado do cobalto, ele novamente se encaixa ou se intercala com o cobalto e o oxigênio para se tornar óxido de cobalto de lítio. O lítio não está recuperando seu elétron, esse elétron foi para o cobalto, ele está apenas equilibrando o acúmulo de carga. Vamos recapitular rapidamente. Aqui está uma bateria cheia. Ao longo do dia, os átomos de lítio deixam as camadas de grafite e se separam de seus elétrons para se tornarem íons de lítio. Os elétrons fluem do terminal negativo através dos circuitos e componentes do smartphone e entram no terminal positivo para se juntar aos átomos de cobalto. Ao mesmo tempo, os íons de lítio viajam pelo eletrólito para neutralizar o acúmulo de carga e manter a reação em andamento.
Aqui está a fórmula química para a reação. Assim, ao final do processo, quase todo o lítio deixou as camadas de grafite e se juntou ao cobalto para formar óxido de cobalto de lítio, e sua bateria agora está praticamente descarregada. A bateria descarregou, vamos recarregar. Conectamos nosso smartphone e, ao fazer isso, o carregador USB aplica uma força maior em um fluxo de elétrons na direção oposta. Os elétrons são retirados do cobalto, assim o cobalto retorna ao seu estado mais 4 e expulsa os íons de lítio. Do outro lado, os elétrons são forçados para o grafite, o que puxa o lítio através do eletrólito e de volta para as camadas de grafite. Como você pode ver, é exatamente o oposto da reação anterior e é por isso que essa bateria é recarregável. O lítio e seus elétrons se movem em uma direção ao usar o telefone e na oposta ao recarregá-lo. Certo? Então agora vamos voltar um pouco e adicionar mais alguns detalhes importantes. Primeiro, esses dois lados não podem se tocar. Se o ânodo e o cátodo se tocassem, e se ainda houvesse lítio no grafite, a reação química aceleraria de forma descontrolada e causaria um incêndio ou, muitas vezes, uma pequena explosão. Assim, um separador semipermeável não condutor que permite a passagem dos íons de lítio é colocado no meio, e esse eletrólito não é uma barreira eficaz porque é um líquido. A segunda coisa a se notar é que o grafite e o peróxido de cobalto não são bons para coletar ou distribuir os elétrons. Assim, adiciona-se uma camada condutora de cobre ao lado do grafite e outra de alumínio ao lado do peróxido de cobalto. Essas duas camadas ou folhas são chamadas de coletores. Certo, vamos para a terceira. Essas animações mostram 100% do lítio se movendo do ânodo para o cátodo e de volta. Mas, na realidade, sempre haverá uma certa porcentagem de lítio que permanece no ânodo, cátodo e eletrólito, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada ou descarregada, respectivamente. Continuando para o quarto ponto, para maximizar a capacidade da bateria e permitir que ela caiba no seu smartphone, todas essas camadas são dobradas e enroladas em uma embalagem em forma de prisma retangular. Eu sei que é muita coisa, mas agora o quinto e último ponto. Para regular o fluxo de eletricidade, circuitos adicionais são adicionados na parte superior da bateria. Esse circuito impede a sobrecarga e danos à bateria. Então, ao último tópico. Por que a capacidade máxima da sua bateria diminui com o tempo? Existem várias razões, uma delas é que às vezes o lítio e o elétron que entra reagem com o eletrólito e o solvente orgânico para formar compostos chamados de interfase eletrolítica sólida, ou SEI. As SEIs consomem o lítio de forma irreversível no eletrólito, reduzindo assim a quantidade total de lítio e, consequentemente, diminuindo a capacidade máxima da sua bateria. Outro motivo é que quando você descarrega totalmente a sua bateria até ela acabar, pode resultar em lítio demais no lado do cobalto, o que causa a geração irreversível de óxido de lítio e óxido de cobalto, ZeNDos. Esses compostos ficam presos nesse estado, o que reduz a quantidade de lítio e cobalto disponível para uso futuro. Então, uma dica é não deixar sua bateria descarregar completamente. É melhor recarregar a bateria quando estiver com 30 ou 40% do que deixá-la acabar totalmente. É isso aí, estamos chegando ao fim. Quando se trata de baterias, existem centenas de diferentes composições químicas e compostos que permitem que elas funcionem, mas todas funcionam com princípios semelhantes. Você só precisa de 3 materiais: um que queira elétrons, um que queira doar elétrons e um caminho para que o acúmulo de carga seja neutralizado. Obrigado por assistir. Deixo 3 perguntas para vocês. Discutam elas nos comentários. Além disso, façam perguntas nos comentários. Se vocês fizerem isso, vou fixar as melhores perguntas para a discussão futura. Inscreva-se e compartilhe com amigos e familiares algo que aprendeu hoje. Neste episódio, falamos sobre baterias de íon de lítio em smartphones, relacionando com as de veículos elétricos citadas pelo Learn Engineering. Recomendamos conferir.
Também se conecta a células galvânicas e voltaicas, ligações químicas e eletronegatividade, além de pilhas de limão. Deixe comentários com perguntas, respostas e opiniões. E lembre-se, simplicidade conceitual e complexidade estrutural.